Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre conjuntos numéricos. A aula anterior a gente viu o conjunto dos naturais e conjunto dos inteiros. E eu comentei lá o seguinte, que lá no conjunto dos números inteiros, a operação de divisão, o resultado nem sempre dava um número pertencente ao conjunto dos inteiros. Por exemplo, 3 dividido por 2 não pertence aos inteiros, então houve a necessidade de criação de um novo conjunto. Esse conjunto é o item 3 aqui, ó, que é o conjunto dos números racionais, ok? Que são as frações. Olha para mim como é que funciona aqui, ó. O conjunto dos números racionais é descrito como o conjunto dos quocientes, ou seja, divisões, entre dois números inteiros. Olha para mim. Cuidado, entre dois números inteiros, mas o denominador ele não pode ser o quê? Não pode ser zero. Isso aí. Olha só como é que a gente escreve em símbolos aqui, ó. O conjunto dos números racionais é este Q com o tracinho aqui, ó. Ele é formado, então, pelas frações, ou seja, quocientes, entre dois números, tais que esses números, o A pertence aos inteiros, ou seja, ao número inteiro, e o B também pertence aos inteiros. Só que o B é um denominador, então o B não pode ser zero. Então, aos inteiros com asterisco, inteiros não nulos. Ok? Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó. Olha só. Exemplo de números racionais. O número 3 dividido pelo 5, o número menos 7 dividido por 4, o número 2, o número 0, o número 13 sobre 8, o número menos 7 e por aí vai. Agora, olha para mim aqui, ó, e repara o seguinte. Note que eu coloquei ali o número 2, 0 e menos 7. Aí talvez você esteja perguntando, mas Ferreto, esses números aí, 2 e 0, são naturais, o menos 7 é número inteiro, mas meu amigo, esses números, você concorda comigo que no denominador, quando não aparece nada, é o número 1 que aparece ali? Olha só, aqui é a mesma coisa que tivesse o número 1, aqui também e aqui também. Então, tudo isso daqui, ó, são números racionais. Claro que este aqui, ó, também é um número natural, assim como o 0 também é. Nós temos o menos 7 aqui, ó, como um elemento que pertence ao conjunto dos inteiros. Claro, tudo isso é verdade. Por isso, agora eu vou falar o seguinte. Reparem que todos os números naturais a gente pode imaginar com o número 1 embaixo, assim como os inteiros. Ou seja, os naturais e os inteiros são subconjuntos dos conjuntos dos racionais, ou seja, esses conjuntos estão contidos nos conjuntos dos números racionais. Vamos escrever isso? Olha só, a gente viu na aula anterior que o conjunto dos números naturais é um subconjunto, ou seja, é um conjunto que está contido no conjunto dos inteiros, tá? E agora a gente está percebendo que esses dois conjuntos são dois conjuntos que estão contidos no conjunto dos racionais. Então, nós temos esse diagrama aí, ó, simbolizando a inclusão dos naturais nos inteiros e, consequentemente, dos inteiros nos racionais. Ok? Vamos descer um pouquinho aqui. Até aqui tá bom. Agora, olha para mim. Pessoal, essas frações que representam os números racionais, se nós dividirmos, pode acontecer o seguinte, ou será um número inteiro ou será um número decimal. Deixa eu explicar melhor. 10 dividido por 2, o número racional, 10 sobre 2, dá o resultado 5. Esse 5 é um número inteiro. Agora, olha só. 2 dividido por 5, o resultado dá quanto? É um número inteiro? Não, né? 2 dividido por 5 é 0,4. Esse número é um decimal. Mais precisamente, um decimal que é exato. Ok? 0,4. Agora, por exemplo, 1 sobre 3 dá 0,3333. Isso aí é um decimal periódico, chamado de dízima periódica. Então, olha só. Na divisão, na resolução de uma fração, ou o número será inteiro, ou ele será decimal. No caso decimal, nós temos o decimal que é exato ou decimal periódico. A fração sempre será um desses dois aí, se não for inteiro. Ou decimal exato
ou decimal periódico, ok? Vem comigo aqui, ó. Como eu falei, ó, por exemplo, 2 sobre 5, isso aqui é um decimal, mas é um decimal que é exato, ou seja, assim, ó, 0,4. Assim como, por exemplo, 35 dividido por 4. 35 dividido por 4, essa divisão aqui vai dar 8,75. Notem que não é um número inteiro, é um número decimal. Esse número decimal também é um decimal exato, ok? E assim nós temos infinitos exemplos. Agora, olha só. O decimal periódico, existe um período após a vírgula, chamado de dízima periódica, ok? Por exemplo, assim, ó, 1 dividido por 3. A gente sabe que isso aqui é aquele 0,3333 e assim vai, né? Assim como 7 sobre 9, o resultado é 0,7777 e por aí vai. Mais um aqui, ó, 1 sobre 22. O resultado é 0,0454545 e por aí vai. Ok, gente? Olha só. Lá na matemática básica, tem aula que fala de números decimais e aula que fala sobre dízimas periódicas, ok? Dá uma olhadinha lá se você tem alguma dúvida disso aí, que é muito importante. Elas são muito boas, tá? Agora vamos descer mais um pouquinho e vamos falar sobre esses números decimais aí. Olha só, diz ali, ó, como saber se uma determinada fração irredutível, já vou falar sobre isso aqui, irredutível, equivale a um decimal exato ou uma dízima periódica. Ou seja, pegando a fração, como é que a gente vai saber se é decimal exato ou dízima periódica sem efetuar a divisão? Olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a regra é essa, ó. A gente vai decompor o denominador. Ok? Nessa decomposição, vai surgir duas possibilidades. Tá? Vamos colocar aqui, ó, decimal exato e vamos colocar aqui, ó, o decimal periódico, a nossa dízima periódica. Ok? Então, olha só, nessa decomposição do denominador, ele será decimal exato quando acontecer o seguinte. Na decomposição, surgir apenas, anote lá, ó, apenas fatores 2 ou 5, ok? E aqui, o número será um decimal periódico quando surgir algum fator diferente de 2 ou 5, ok? Ferreto, faz um exemplo? Claro, meu amigo, olha só. Exemplo aqui, ó. Por exemplo, a fração 7 sobre 50. Será que essa divisão aqui resulta um decimal que é exato ou um decimal que é periódico? Faz o seguinte, decomponha o denominador, ou seja, 50. Vamos decompor aqui, ó. Dividido por 2 dá 25, dividido por 5 dá 5 e dividido por 5 dá 1. Repare o seguinte, os fatores aqui, ó, são apenas 2 e 5. Então, nós temos aqui um decimal exato. Querem ver? Olha só, vamos pegar aqui a calculadora, olha só. Se nós efetuarmos, por exemplo, o número 7 dividido por 50, olha ali, ó, 0,14, ou seja, é um decimal que é exato. Então, nós temos aqui, ó, isso aqui igual a 0,14, decimal exato. Por sua vez, olhem outro exemplo. Se eu pegar, por exemplo, o número 16 dividido por 30.
Vamos fatorar aqui o denominador. O 30 dividido por 2 dá 15. Dividido por 3 dá 5. E dividido por 5 dá 1. Repara que surgiu um fator aqui, ó, o 3, que não é nem o 2 e nem o 5. Então, isso aqui ó, caracteriza que o número 16 sobre 30 é um número decimal periódico. Querem ver? Ó? Vamos pegar a calculadora aqui? Olha só, vamos botar aqui do ladinho. Número 16 dividido por 30, o resultado deu 0,53333 e por aí vai, né? Ó, 0,5333, dando essa ideia de continuidade, essa ideia de período aqui. Beleza, pessoal? Então, só para finalizar, a divisão entre dois números inteiros ou será um número inteiro ou será um decimal, sempre, tá? No caso de ser decimal, ele pode ser um decimal exato ou uma dízima periódica, ok? Vem comigo agora aqui, olha só. Até o momento, o que a gente tem é o seguinte, ó. Imaginando aqui uma reta, onde para a direita aqui vai crescendo, imaginando aqui a origem, ou seja, o zero, o que nós temos é o seguinte. Primeiro nós vimos os naturais. 0, aqui vai o 1, aqui vai o 2, aqui vai o 3, e por aí vai até o mais infinito. Depois a gente acrescentou aqui ó, os números inteiros, ou seja, os negativos, que daí surgiram os números inteiros, né? Menos 2, e aí vai para o menos 3, e aí vai para menos infinito. Então, por enquanto, aqui nós temos os números inteiros. Aí, pela divisão de dois números inteiros, foi necessária a criação de números racionais. Por exemplo, esse número aqui, ó, nós temos o número 1 sobre 2, que está colocado aqui, ok? Assim como nós temos mais ou menos aqui assim, ó, a fração menos 4 sobre 3. E aí a gente vai preenchendo aqui com frações. E o que eu quero falar para você é o seguinte. Entre dois números racionais, ou seja, entre duas frações, a gente sempre pode colocar um outro número racional. Olhe para mim aqui, ó. Imagine o seguinte. Vamos imaginar aqui uma retinha, tá? E vamos imaginar aqui o 0 e aqui assim o número 1, ok? Vamos imaginar agora aqui o racional 1 sobre 2 e aqui assim ó, o racional 1 sobre 3. Como é que a gente pode descobrir quanto vale aquele número ali ó, que é equidistante do 1/3 e equidistante do 1/2? Isso daqui, gente, é só a gente tirar uma média. Uma média. Olhe para mim aqui. Ó. Se eu pegar o 1 sobre 3, somar com 1 sobre 2 e o resultado dividir por 2, a gente está tirando uma média, a chamada média aritmética. Isso aqui vai dar quanto? Olha só. No numerador, a gente pode fazer o seguinte. Ó. Olha para mim aqui. Ó. Tirar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo. Mas tem uma maneira bem mais fácil de fazer soma de frações, que é a seguinte. 3 vezes o 2 aqui dá 6. Aí o 2 multiplica esse carinha aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais o 3 multiplica aquele 1 ali, ó, 3 vezes 1, 3. O denominador aqui, nós temos o 2 e nós ficamos o seguinte. O numerador ficou uma fração, 2 mais 3, 5 sextos. E o denominador ficou 2. Bom, como é que a gente realiza, ou seja, resolve uma divisão de frações? Conserva o numerador, que é 5 sextos, e multiplica pelo inverso do denominador. Nota que o denominador tem 2, é 2 sobre 1. Então, a gente multiplica por 1 sobre 2. E o resultado disso daqui, meu amigo, será 5 vezes 1, que é 5, dividido por 6 vezes 2, 12. Ou seja, olha para mim aqui em cima, ó, esse pontinho aqui, ó, por estar no meio do caminho desses dois aqui, ó, ele é a média. E o resultado é 5 sobre 12. Ok?
O que eu quero falar para você é o seguinte. Entre dois racionais, então, a gente sempre pode colocar um número racional, ok? E se a gente colocar, olha para mim aqui, ó, colocar esse número aqui, a gente pode descobrir esse, depois a gente pode descobrir esse, e aí vai para aquele ali e assim por diante. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, ó, mesmo assim, colocando infinitos números racionais entre dois números racionais, a gente não consegue preencher essa reta. Ou seja, terá lacunas em branco por ali. Olha só, por exemplo, fazendo novamente uma reta aqui, ó, tá? Vamos imaginar aqui o nosso 0, imaginar aqui o nosso 1 e imaginar aqui o nosso 2, ok? O número raiz de 2, raiz quadrada de 2, ele é mais ou menos aqui assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Vamos tirar a raiz de 2 na calculadora? Ó, 2 raiz quadrada, 2 raiz quadrada, 1,41423567, pessoal, não existe uma periodicidade após a vírgula. Ou seja, isso ali nunca vai ser uma dízima periódica. Dessa forma, o raiz de 2 não pode ser escrito em forma de fração, gente. Ou seja, ele não é um número racional. Ok? Ele não é um número racional, muito embora a gente tenha visto que entre dois racionais a gente possa colocar infinitos números racionais, mas aquele raiz de 2 vai ser um espaço em branco em se tratando apenas de racionais. Por isso, houve a necessidade da criação de um outro conjunto. Esse outro conjunto é o conjunto dos números irracionais, que daí vai abranger esse raiz de 2, o raiz de 3, o número π e por aí vai. Ok? Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá? Se você gostou da aula, clica ali em gostei. Nós nos vemos na próxima. Um abraço, até mais.